Olá, irmãos amados, graça e paz. Hoje, quinta-feira, 30 de abril de 2020, e nós estamos mais uma vez nessa transmissão online para juntos podermos compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Lembrando que as atividades no templo, elas permanecem suspensas e isso tem trazido ao nosso coração muita saudade das reuniões no templo, do convívio com os irmãos, da ambiência da igreja e de todas as atividades que nós costumeiramente, há muitos anos, fazemos e praticamos juntos com a igreja. Porém, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, no versículo 5, em sua primeira parte, que diz assim: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Paulo está se referindo a um casal chamado Priscila e Áquila. Eles aparecem por diversas vezes nos textos acompanhando Paulo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 19, Paulo se refere mais uma vez a esta mesma casa e à igreja que se reúne na casa deles. Priscila e Áquila eram fabricantes de tenda, moradores de Corinto, e eles acompanham Paulo então numa viagem a Éfeso, e o capítulo 18 do livro dos Atos dos Apóstolos deixa isso registrado. Priscila e Áquila têm uma importância e um compromisso tão grande com o Evangelho do Senhor, que no versículo 26 do capítulo 18 do livro dos Atos dos Apóstolos, diz que eles é quem ensinam sobre Jesus a Apolo, a quem o texto chama de um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Priscila e Áquila, eles então, com todos os seus afazeres, com todos os seus compromissos, com o seu ofício de fabricantes de tendas, ainda assim, eles têm em sua casa uma igreja onde o povo se reunia. É certo que nessa época os templos ainda não existiam, os templos ainda não eram difundidos e construídos. Eles surgem no século IV, a partir do Edito de Milão, feito por Constantino, que acaba com a perseguição religiosa. E isso ainda é acrescido e incentivado com o Edito de Tessalônica, feito então por Teodósio I no ano 380 d.C. O certo é que esses irmãos, eles se reuniam em suas casas para adorar, para louvar ao Senhor, para compartilhar da sua palavra, para serem alimentados pelos ensinamentos de Jesus, compartilhando das bênçãos que o Senhor havia feito na vida deles. Hoje, os nossos templos encontram-se fechados, mas a exemplo de Áquila e Priscila, nós podemos em nossa casa termos uma igreja. Templo fechado, igreja aberta. Nós, como filhos do Senhor, alcançados pela sua graça, podemos, nos atos de louvor e de adoração, de meditação na palavra do Senhor, de oração, momentos de oração, podemos sim constituir uma igreja em nossa casa, levando não o nome denominacional que tanto amamos da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, mas levantando, hasteando a bandeira do verdadeiro Evangelho, de alcançados pela graça, de salvos e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, proclamar aos da nossa casa, aos da nossa família, tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor era adorado na igreja primitiva nos lares, o Senhor adorado nos templos em toda a história, o Senhor, mais uma vez, adorado nas nossas casas. Então, como a saudação feita por Paulo, de igualmente modo, eu quero saudar a você e a igreja que se reúne na sua casa, a igreja que se reúne na minha casa. Não deixe
de glorificar o nome do Senhor pela ausência do templo, mas o adore em espírito e em verdade na igreja que você faz parte na sua casa. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana abençoada na presença dele. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua presença nos nossos lares, porque o Senhor é onipresente e está ao nosso lado nas nossas casas, ouvindo as nossas orações, aceitando e recebendo o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, nos alimentando através da tua palavra, e por isso nós somos gratos ao Senhor, porque independente de estarmos nas paredes, no ambiente do templo, nós podemos glorificar o teu nome onde quer que nós estejamos. Então ensina-nos a sermos gratos ao Senhor por este privilégio de nos reunirmos nas nossas casas. Alcance esses lares, Senhor. Alcance as famílias, alcance as vidas e os corações daqueles que ainda não te conhecem, através do nosso testemunho, através da nossa adoração, através do poder que há na tua palavra e através do poder do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós te agradecemos e te adoramos em nome de Jesus. Amém.